Véspera de Super Clássico, é amanhã, hein? Cruzeiro e Atlético, 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, Mineirão lotado, mas é torcida única, só a torcida do Cruzeiro. Chega mais que a gente vai falar muito desse clássico, vamos direto pro Gigante da Pampulha, onde está Roger Cazé. Já tá do lado de dentro, Cazé, como é que tá o clima por aí? Expectativa de recorde de público, né? Boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. Expectativa de recorde de público na temporada. Até agora, 60.834 torcedores é o recorde do clássico da primeira fase do Campeonato Mineiro. Por enquanto, foi super tranquilo de chegar aqui no Mineirão. Sem jogo é tranquilo, né? Mas amanhã o torcedor precisa ficar esperto, chegar cedo, porque são esperados mais de 60 mil torcedores, hein? Fica de olho aí o torcedor para não se complicar no trânsito. A carga de ingressos foi de 61.322 ingressos. Mesmo que toda essa carga acabe, ainda assim não será o recorde da história do novo Mineirão, que é uma marca do ano passado, do clássico do segundo turno do Campeonato Brasileiro, entre Atlético e Cruzeiro, 61.583 torcedores. Só números gigantescos, como é o clássico por aqui. Maurício. E como é você também, Roger Cazé, muito obrigado pelas informações, bom trabalho pra você. A gente que é aqui de Minas, a gente sabe como é que a banda toca, né, nesse clássico mineiro, mas esse camarada aqui vai conhecer pela primeira vez. Leonardo Jardim vai disputar o seu primeiro clássico e num momento de alta. Tudo era novidade. A primeira vez que ele pisou no Mineirão foi num dia de clássico. E ele tá curtindo, que eu queria trabalhar no futebol brasileiro. 9 de fevereiro. Leonardo Jardim tinha acabado de chegar ao Brasil. O português foi um ilustre espectador. Nada pôde fazer para evitar a derrota do Cruzeiro por 2-0. 3 meses depois, enfim, chegou a hora do treinador disputar o primeiro clássico mineiro. Amanhã a emoção vai ser diferente. Leonardo Jardim vai sentir toda a rivalidade que envolve esse confronto. O time dele vive um momento especial. Não perde há 6 jogos, com 5 vitórias e um empate. Leonardo Jardim tem muito do dedo dele, de muitas mexidas que ele fez no time. E os jogadores sabem que o futebol hoje em dia não se joga só com bola, temos que jogar sem bola. E para jogar com bola temos que recuperar. Formado em educação física, o técnico português é obcecado pela palavra intensidade. Intensidade e a capacidade que eu queria que os jogadores jogassem. Logo nas primeiras semanas de clube, Jardim fez críticas às condições físicas do time. Temos alguns jogadores no plantel que ainda não estão nas suas melhores condições, com certeza. Se ele não gosta, ele fala, né? Não tem muita firula, vamos dizer assim. Acho que ele é um cara muito direto, honesto. O Cruzeiro foi eliminado pelo América nas semifinais do Campeonato Mineiro. O América derruba o Cruzeiro! E teve mais de um mês para ficar só treinando. Ok, agora aqui no meio, 2, toque de bola e joga lá! O treinador falou várias coisas assim que a gente tinha que melhorar. Acho que todo mundo assimilou e sabia que todo mundo estava devendo. Começaram o Brasileirão e a Copa Sul-Americana e o time não dava sinais confiáveis de evolução. A derrota para o Muxuc Runa do Equador em pleno Mineirão foi um sinal de que o Cruzeiro precisava de mudanças. Às vezes eu sinto que o adversário joga bem, mas também joga porque tem muito espaço. No jogo seguinte, contra o São Paulo, Jardim surpreendeu ao deixar Gabigol e Dudu no banco de reservas e fazer várias alterações na equipe. Foi a virada de chave. O português encontrou um time titular com jogadores mais preparados para o estilo de jogo que ele gosta. O espírito, para mim, é uma coisa muito importante e a atitude que temos dentro do campo. Ele foi muito honesto com todo mundo, deu oportunidade para todos os jogadores e no final ele achou que era o melhor time. O Cruzeiro vem de 3 vitórias seguidas no Brasileirão. Uma delas sobre o poderoso Flamengo. O clássico de amanhã é uma espécie de prova de fogo para o time de Leonardo Jardim confirmar a boa fase. Procurar a vitória com essas forças. Tem as nossas forças e a nossa energia. Ok? Bora.
O jardinismo tá em alta, eu não tô falando daquela poda que você dá na samambaia de vez em quando, não. Henrique Fernandes, você é pai de planta? Intensidade aqui no nosso programa de hoje, não sou pai de planta. Boa tarde pra Vamos você. lá. Os últimos 6 resultados de Jardim pelo Cruzeiro, 6 jogos sem perder. A fase é muito boa, né, Pra Henrique? mim, o ponto de mudança foi aquele jogo com o São Paulo lá atrás, aquele empate. Mas os últimos 6, a gente tá vendo um time produzindo ótimas atuações. Esse jogo com o Flamengo foi excelente. O jogo contra o Sport foi muito bom. E melhor, o jogo contra o Palestina, ele pôde poupar a turma pra chegar forte no clássico de amanhã. E quem tem crescido nas mãos do Jardim é o Matheus Pereira, né? Matheus Pereira, um cara que se espera muito que ele brilhe em um clássico, ele ainda não conseguiu fazer gol ou dar assistência em jogos contra o Atlético. Amanhã o Atlético vai se tornar o time que ele mais enfrentou na carreira, vai ser a 8ª vez que ele vai enfrentar o Galo. E ele vem dessa atuação brilhante com o Sport. Então se espera muito do 10, que é titular absoluto desse time do Cruzeiro. Vamos ver qual time que o Cruzeiro Vamos ver o provável Cruzeiro? Vamos lá, o 10 vai estar, o Matheus Pereira vai estar no time. E aí, olha que legal, o time que jogou o primeiro clássico e o time que vai jogar amanhã. Mas muito A diferente. gente já sabe, muitos caras mudaram. Na linha de defesa, por exemplo, o Jonathan Jesus já não é mais do time, o Matheus Henrique tá machucado, o Dudu não tá mais no clube, o Gabigol virou reserva. Pro time de amanhã, a gente sabe Caio Jorge, com o Wanderson, com o Christian como esse terceiro de meio campo. É um time do Cruzeiro forte, sem mistério e poupado. Durante a semana, o time ficou praticamente só treinando, olhando pra esse clássico. Desde 19, talvez seja o clássico que o Cruzeiro chega mais forte pra enfrentar o Atlético, hein? Muitos elementos. Véspera de clássico, o Cruzeiro fecha a preparação à tarde, o duelo com o Atlético Mineiro. A rodada começa também neste sabadão. Venda de ingressos, os últimos à disposição. O time fecha a preparação à tarde, na Toca, o último treinamento. E aí, o Leonardo Jardim deve confirmar aquele time que todo mundo já sabe. Fica a expectativa quanto à lista dos relacionados, se vem alguma novidade, se alguém vai ficar fora, até mesmo a questão do Marquinhos, ele que ainda não teve o futuro resolvido junto ao Arsenal da Inglaterra. A rodada do Brasileirão, rodada de número 9, ela começa neste sábado, com Ceará e Sport, às 4 horas da tarde no Ceará. 6h30 tem Vasco e Fortaleza. E às 21 horas tem São Paulo e Grêmio. Neste domingo tem Bahia e Vitória, o Bavi, às 4 horas da tarde, mando do Bahia. Corinthians e Santos, também 4 horas da tarde, mando do Corinthians. Juventude e Fluminense, 4 horas da tarde também em Caxias do Sul. Flamengo e Botafogo, 18h30, 6h30 no Maracanã. Red Bull Bragantino e Palmeiras, hein? Mando do Red Bull Bragantino, 18h30, é o líder contra o terceiro colocado. E neste domingo também teremos o clássico Cruzeiro e Atlético Mineiro, 8h30 da noite, Mineirão. Também 8h30 da noite, Beira-Rio em Porto Alegre, Internacional e Mirassol. Serão 7 jogos no domingo. 3 jogos neste sábado, é a rodada de número 9 da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro querendo aí seguir com esta grande campanha. A retirada da gratuidade, hein? Agora de forma online. Começou no final da noite de ontem e vai até às 20h30 deste sábado, ou até a carga de gratuidade ser esgotada. Para esta partida, os torcedores que já tiverem comprado o ingresso poderão retirar de forma online até 2 ingressos de gratuidade no mesmo setor do ingresso adquirido, para menores de 12 anos. Retirada das gratuidades deve ser feita no site ingresso.cruzeiro.com.br ou no app Cruzeiro Nação Azul, hein? Atenção então, a retirada online da gratuidade, e tem que seguir ali o passo a passo também. Aliás, uma informação importante que o Cruzeiro divulgou, que é sobre a validação do ingresso do Sócio Kids, que essa validação ela deve ser feita no login do titular. Somente após a compra do ingresso do titular será possível realizar a validação do ingresso do Sócio Kids. Se a compra do ingresso do titular for cancelada, o Sócio Kids não poderá ter acesso, e o Cruzeiro vem tratando isso aí com muita seriedade para não ter ninguém burlando, vendendo ingresso do Sócio Kids sem ser Kids. Aí o Cruzeiro até emitiu um comunicado falando sobre essa questão, né? Que não dá para tentar burlar o sistema, porque assim que passa ali na catraca, né? O ingresso é travado, ó. Atenção responsáveis, vai levar alguma criança? Informamos que o ingresso Kids irá travar a catraca. A liberação será feita mediante a apresentação da criança e verificação do documento do Sócio Kids. A apresentação de documento original é obrigatória. Apenas aí, prestação de serviço para este domingo, o clássico diante do Atlético Mineiro.
Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.